Muito bem, nessa aula a gente vai falar um pouquinho sobre a vitamina A. Já adianto para vocês, pessoal, que é bastante coisa. Se prepara para essa aula, talvez ela fique um pouco extensa. E mesmo assim, a gente também quer deixar claro que é impossível falarmos tudo sobre essa vitamina. O título pode ser um pouco chamativo, mas a gente vai trazer aqui os aspectos mais importantes. A gente vai trazer o que mais se aplica na parte clínica. Vamos evitar aprofundar muito na parte de estrutura química, de análise laboratorial, de análise de alguns estudos também. Tem pessoas que passam a vida inteira estudando essa vitamina, então quem sou eu para dizer que eu vou falar tudo sobre ela aqui? Portanto, vamos iniciar falando, né, sobre essa imagem aqui. A vitamina A, os retinoides, também são chamados de altransretinol, talvez o composto mais importante que a gente tem, né, que eu coloquei a fórmula molecular dele aqui. Então, olha que importante, né? Se vocês verem por que chama retinol também essa vitamina, a gente vai entender que ela tem um papel muito importante na retina, nos processos oculares, que é uma das principais funções, ou se não a mais conhecida, dessa tão importante vitamina. Mas para a gente começar a falar um pouquinho mais sobre ela, a gente vai falar um pouquinho sobre o histórico dessa vitamina aqui. Então, olha só, pessoal, há 2000 anos atrás, há muito tempo, os médicos egípcios e gregos também, eles viram que o fígado, que é um alimento que altamente nutricional, com uma densidade nutricional muito grande, inclusive com muita vitamina A, poderia curar a cegueira noturna, algo comum. A mal adaptação que algumas pessoas tinham com a falta de luz, que era chamado de cegueira noturna, ainda é chamado assim. Então começou-se a ver o papel da vitamina A, mesmo sem saber, mesmo sem conhecer direito, não é mesmo? Já começou a se pressupor que ela teria algum papel em processos visuais. Em 1913, esses pesquisadores aqui, o Osborn e o Mendel, assim como o McCollum e o Davis, eles fizeram umas pesquisas, tá bom? Eles viram que ratos alimentados de algumas lipinas, eles já viram que alguns compostos gordurosos faziam com que ratos sobrevivessem. Então, essa vitamina conhecida como a vitamina lipossolúvel, essa vitamina que é solúvel em óleos, em lipídios, ela passou a ser conhecida, passou a ser denominada então como vitamina A e passou a ser denominada como retinoides. Desde essa época, então, portanto, já se discutia o papel da vitamina A em processos visuais, o papel que ela teria também no desenvolvimento celular. Na década de 30, em 1930, que foi sintetizada a vitamina A, foi feita de forma sintética por Carrer, e uma década depois, em 1940, Arens e Van Dorp, eles sintetizaram a forma de ácido carboxílico, que é chamado de ácido retinóico, que é o RA, que a gente vai tanto falar aqui, que vai aparecer essa sigla a partir de agora nesta aula. E notou-se que o RA ele pode substituir o retinol, tá bom? Porém, não exatamente em processos visuais, tá bom? Ele não é a melhor forma, mais biodisponível aqui para o nosso corpo utilizar. E a década de 50 e 60, já alguns pesquisadores, o Wald, Hubbard e os colaboradores, eles viram que o papel da vitamina A ele tinha na visão. Então, os retinenos, tá bom? O retinal era chamado assim esses compostos, e eles viram que é o componente essencial para a absorção da luz pela rodopsina. A gente vai explicar mais ou menos na parte das funções da vitamina A, o básico sobre processos oculares e fisiologia do trato ocular, e falar um pouquinho sobre o papel da renovação de rodopsina também no processo de visão. E a vitamina A também foi vista como precursor de dois metabólitos essenciais para a visão, que é o 11-cis-retinal e o AL-trans ácido retinóico. Então, olha só que o tempo foi passando, as pesquisas foram evoluindo e hoje se sabe muito a respeito do papel da vitamina A em vários processos. E da década de 80 até hoje, esclareceu-se ainda mais, tá bom? E ainda se está esclarecendo sobre o mecanismo de ação do ácido retinóico por meio da ligação com os receptores nucleares. Então eles viram já
os receptores, ou esse receptor que é o RAR, tá bom? Essa sigla vem do inglês, Retinoic Acid Receptor, e junto com os receptores de retinoide X também, tá joia? Assim, eles regulam a expressão de genes alvo específicos. E assim, até hoje, então, portanto, através desses estudos, isso acabou rendendo alguns programas de saúde pública, como, por exemplo, esse programa movimentado pelas Nações Unidas, tanto para o pré-natal como o pós-natal, se viu que ela se faz muito importante, tá, joia? Na redução da mortalidade infantil. Isso se traçou como uma estratégia global pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, tá? Que é a UNICEF. E até hoje, então, a gente tem vários programas de saúde pública envolvendo a vitamina A. Então, esse é o histórico que a gente tem dela. Falando agora um pouco da terminologia, a vitamina A ela é um termo para se referir a este composto. Prestem muita atenção, ó, retinol, tá bom? O retinol ou os retinoides que a gente vai tanto falar são os compostos principais relacionados com a vitamina A, tá bom? Então, isso se relaciona também com as suas atividades biológicas. A vitamina A ela pode ser consumida na forma de pré-vitamina, que é o próprio retinol, compostos retinoides, ou provitamina A, que é uma vitamina que vai ser convertida, não está na sua forma bioativa ainda no organismo humano, que são, por exemplo, o beta-caroteno e alguns outros carotenoides que têm função de provitamina A no organismo humano. Então você já pode imaginar que aqui são mais predominantemente as fontes vegetais, tá bom? E aqui um pouquinho mais predominantemente algumas fontes animais. E aí a gente também tem alguns variantes de retinol com atividade parcial de vitamina A. Tá? Então a gente tem aqui, como pode citar, o alfa-retinol, que é retirado de óleos tropicais, assim como o óleo de palma vermelho, o famoso azeite de dendê, e as cenouras também. Esse aqui em específico possui metade da bioatividade da vitamina A. E a gente também tem a vitamina chamada de vitamina A2, que vem do composto químico 3,4-dideidroretinol, que é presente nos peixes de água doce e também é uma fonte de vitamina A. Também é produzido na pele humana e possui 40% da bioatividade do retinol. Tá joia? Então a gente está vivendo que na verdade tem várias fontes de retinol, fontes animais, fontes mais biodisponíveis, pré-formadas e fontes um pouco menos biodisponíveis. Então aqui a gente tem os retinóides de ocorrência natural e o seu respectivo metabolismo. Não vamos detalhar muito, mas fixem bem que este é o principal composto relacionado ao transretinol e ele vai dar origem ao próprio metabolismo dele, vai dar origem a esses outros compostos que são utilizados no organismo humano. Algumas vezes o organismo humano ele conjuga isso, por exemplo, com glicuronídeo, ou conjuga isso para ser mais facilmente excretado, visto que é um composto lipossolúvel. Então a gente vai detalhar um pouquinho mais para frente sobre o metabolismo desse composto aqui quando ele entra no nosso organismo, tá bom? Assim, a gente também tem como a citretina ou a AM80 ou ferretinida. Esses compostos aqui são de origem sintética, tá bom? Eles não são de origem natural, mas também estão relacionados com o altrans-retinóico. Então essa é a química da nossa vitamina A. E quais são as fontes dietéticas dela? Como a gente disse, existe a pré-vitamina e existe a provitamina. Tá? A pré-vitamina é aquela que já está pré-formada, ela não vai precisar ser convertida. Então a gente pode citar aqui principalmente o fígado. Lembra quando eu falei do histórico? Que o fígado, as pessoas que eram tratadas com o fígado, elas acabaram sobrevivendo mais ou não curando a cegueira noturna? Então, o fígado é uma excelente fonte, o fígado de boi, de pré-vitamina A, tá joia? Inclusive, se existe alguma fonte alimentar natural que possa promover algum efeito tóxico dessa vitamina, podemos falar que é o fígado, porque ele realmente é muito concentrado não só de vitamina A, mas de vários outros macro e micronutrientes. A gente tem o ovo também, o óleo de peixe ou óleo de fígado de alguns peixes, como por exemplo o óleo do fígado de bacalhau.
E também temos o leite. Alguns leites, inclusive, são fortificados, então alguns alimentos que a gente pode citar aqui, alguns cereais, são fortificados com vitamina A. Isso inclui eles como alimentos ricos em vitamina A ou boa fonte de vitamina A. E a gente também tem os alimentos que são pró-vitamina A, o cantapulpo, esse melão que é um pouco mais alaranjado, assim como a batata doce, o damasco, a cenoura, o mamão, eles são alimentos que possuem carotenoides que são convertidos em vitamina A, possuem função bioativa de vitamina A no organismo humano. E aí, a gente tem algo que chama unidades nutricionais. Tá, joia? Que é o que a gente vai discutir aqui hoje. Como que se mede a vitamina A? Antigamente, a vitamina A era medida, assim como outras vitaminas, com unidades internacionais. Então, se considerava que um UI, uma unidade internacional de vitamina A, era equivalente a 0,3 microgramas do altransretinol, que é o composto principal, ou 6 microgramas de altrans beta-caroteno, que é o composto carotenoide, é um dos carotenoides responsáveis que tem função bioativa de vitamina A no organismo humano. Aí, com o tempo, foi passando, mais estudos foram se desenvolvendo e viu-se em 1967 que eles começaram a lidar falando não de unidades internacionais, mas sim de equivalentes de retinol. E daí passou-se a considerar um equivalente de retinol como 1 micrograma do retinol puro, ou então 6 microgramas de beta-caroteno, ou então 12 microgramas de outro carotenoide pró-vitamina A, que daí eles passaram a considerar outros carotenoides, não só o beta-caroteno. Mas ainda assim, isso não é utilizado nos dias de hoje. Nos dias de hoje, as tabelas que a gente vai pegar, vocês vão ver que eles falam isso aqui, olha. O RAE, que são equivalentes de atividade de retinol. Isso foi proposto em 2001 pelo Instituto Médico dos Estados Unidos, e sendo que um equivalente de retinol, 1 micrograma de RAE, equivale a 1 micrograma do altransretinol puro. Tá bom? Então, se a gente pegar essa conversão de 1 para 1, 1 micrograma do equivalente de atividade de retinol, que é o RAE, equivale a 1 micrograma de altransretinol puro, que seria a forma mais pura possível. E aí, pessoal, 2 microgramas de altrans beta-caroteno em óleos, que seria equivalente a 1 micrograma do RAE, tá bom? Ou seja, 1 RAE equivale a 1 micrograma de altransretinol puro ou 2 microgramas de altrans beta-caroteno em óleos. Por que em óleos? Porque a gente sabe que alguns estudos mostram que em óleos isso aqui é muito mais biodisponível, é muito mais fácil de ser absorvido, portanto, tem que se considerar de forma diferente. Agora, se não for em óleo, se for em qualquer outra base alimentar, a gente considera em beta-carotenos como 12 microgramas. Olha que diferença, não é mesmo? De 12 para 2, para vocês terem uma noção de que é uma diferença 6 vezes mais biodisponível se ele tiver em óleo do que em base alimentar. Então, 1 micrograma de RAE, recapitulando, é 1 micrograma de altransretinol puro ou 2 microgramas de altrans beta-caroteno ou 12 microgramas de altrans beta-caroteno em base alimentar ou 24 microgramas de outros carotenoides, de outros altrans carotenoides. Então, é assim que a gente considera hoje. Quer dizer, a razão de 1 altransretinol puro equivale a 2 de beta-caroteno em óleo para 12 de beta-caroteno em base alimentar e 24 para altrans carotenoides de outros carotenoides em base alimentar. Tá joia? E aí, quando a gente vê quanto nós precisamos ingerir por dia, quantas pessoas precisam, a gente vai ver que nas ingestões dietéticas de referência, que é o padrão que nós utilizamos hoje para determinar essas quantidades, nós temos as RDAs, tá bom? As ingestões dietéticas recomendadas, propostas
Isso aqui é muito importante em razão de que atende a 98, 99% da população. Então, a gente tem aqui os valores de referência por faixa etária. Então, se você pegar a tabelinha, você vai ver a faixa etária de 0 a 6 meses, e envolvendo até maiores de 18 anos, mulheres em gestação e lactação também. Tá joia? Então, nessa tabela, a gente tem a faixa etária. Nós temos aqui os homens, mulheres. Aqui a gente tem uma outra medida que não é a RDA, tá joia? Ambas as medidas consideram o RAE que a gente falou, tá bom? Os equivalentes de atividade de retinoide em microgramas por dia. E a gente também tem aqui a UL, que é a quantidade máxima recomendada, tá bom? Ou seja, a quantidade recomendada é a quantidade máxima recomendada, porque depois disso aqui já sabe-se que existe algum efeito tóxico da vitamina A. Bom, o que a gente pode tirar também disso aqui? Esses são os valores e da onde vem? É uma pergunta que poucos se preocupam em saber, em procurar entender da onde que vem todos esses números aqui. Esses números, olha, são uma proporção, tá joia? Então, a RDA, pessoal, ela é feita a partir da EAR, que é uma conta matemática que faz com que aquela quantidade de vitamina A atenda 50% da população a ser estudada, e nisso se extrapola, se acaba desenvolvendo a RDA. Então, isso não é nada mais nada menos do que uma proporção do armazenamento perdido de vitamina A por dia. Isso seria mais ou menos considerando 0,5%. Também considerando o mínimo aceitável das reservas hepáticas, que é 20 microgramas por grama do órgão, e eficiência do armazenamento de vitamina A ingerida, ou seja, levando-se em conta também a biodisponibilidade. Então, esse número, de onde ele vem? Ele vem considerando a sua perda diária de vitamina A, o seu armazenamento das reservas hepáticas, o mínimo da reserva hepática que deveria existir, e também a própria biodisponibilidade das fontes de vitamina A consumidas, tá bom? Em média, pela população em geral. Então, tudo isso vem das médias populacionais. Em gestantes, a conta já foi um pouquinho diferente e incluiu a quantidade adicional para suprir a necessidade de vitamina A transferida para o feto em crescimento, porque a mãe, quando ela está com o feto em crescimento, desenvolvimento, transfere-se um pouco da vitamina A para esse feto poder se desenvolver de forma sadia, e isso já é considerado aqui. Em lactantes, a conta é feita dessa forma, é uma quantidade adicional para suprir a secreção do leite, tá bom? E a gente vê que nesse caso em específico, também a gente tem os AIs, tá bom? Quantidades adequadas. E nessa quantidade aqui, se estipula os valores médios da concentração de vitamina no leite materno, e isso é multiplicado pelo volume de leite consumido, tá bom? Então, o que é importante entender de tudo isso aqui? É importante saber o que foi levado em consideração para chegar nesses números aqui, tá bom? E como a gente tem a tabela, obviamente que a gente não fica se preocupando em decorar essa tabela, né? A gente simplesmente tem ela como referência com o tempo de atendimento, de consulta. Com o tempo de consulta, essa tabela, vocês vão aprender, vão fixar esses valores naturalmente na mente. Então não precisa ficar muito preocupado em decorar isso. E obviamente que também a gente tem aqui a UL, tá bom? Que são as quantidades máximas que poderiam ser consumidas. A partir disso, pode ter o risco de ter efeitos tóxicos, tá bom? Pode ter o risco. Aí a gente tem outras medidas. A gente tem a NOAEL, a gente tem a LOAEL, onde nenhum efeito é observado a partir daquela dose ou algum efeito adverso é observado a partir de determinada dose. A gente tem esses valores também, mas o importante é trabalhar menos que isso, obviamente. E obviamente que esses valores também você só são obtidos, você só consegue chegar até eles caso você use isso com suplementos alimentares, tem um consumo muito elevado de fígado também. Através de uma alimentação saudável normal, não é possível chegar a efeitos tóxicos assim de vitamina A.
E aí uma brincadeira que eu faço com vocês. Olha só que interessante. A USDA, o Departamento de Agricultura dos Estados Unidos, na tabela deles existe algo muito interessante que são as quantidades de vitamina A, eles colocam aqui como RAE. Infelizmente a gente não tem esse dado aqui em algumas tabelas brasileiras. E aqui eu vou fazer um exercício bacana com vocês. Levando-se em conta este homem aqui, de 18 anos. Ele precisaria de 900 microgramas de RAE por dia de vitamina A. E aí, quantos ovos, sendo que um ovo equivale a 50,3 gramas e cada ovo tem 90,5 de micrograma de vitamina A, quantos ovos ele teria que ingerir por dia se somente ele pudesse comer ovos e somente fosse a vitamina A a preocupação dele? Quantos ovos ele teria que ingerir por dia para alcançar essa quantidade? Fica aí a tarefa de casa para vocês e depois vocês deixam como resposta, obviamente. E agora vamos falar sobre o metabolismo da vitamina A. E pessoal, eu já adianto para vocês que é algo complexo, que a gente vai detalhar o mais importante aqui para vocês, para que fique de uma forma bem clara e didática, tá joia? E para começar a falar do metabolismo dessa vitamina muito bacana, vamos falar sobre essa palavra aqui, que vocês vão ver bastante nos livros que vocês lerem. Chaperon, as chaperonas. O que é isso? São as proteínas que acompanham a nossa vitamina A. São as chaperonas que vêm dessa palavra, chaperon. E isso em francês significa proteção ou capuz, ou então eram chamadas de damas de companhia também. Eram mulheres que elas saíam com as jovens solteiras, saíam junto como forma de proteger elas, para elas não ficarem, para evitar que elas fizessem algumas besteiras, ficar um pouco de olho nelas, até porque nessa época sair sozinha, solteira, não era algo tão bacana assim, tão normal. Então, era assim que as chamadas damas de companhia, chaperonas. E por que eu estou falando isso e o que isso tem a ver com a vitamina A? Porque na vitamina A a gente tem várias proteínas que acompanham ela no organismo humano desde o momento da sua ingestão, a absorção e metabolismo depois até a excreção dela via urina ou bile e fezes. Então a gente vai falar aqui, basicamente, olha, das proteínas plasmáticas que elas acompanham. Então 95% no plasma, tá bom? A própria vitamina A se encontra como altransretinol. E quase toda ela está ligada a uma proteína específica que é a RBP, que é a proteína de ligação ao retinol, tá bom? Por que chama BP? Da sigla do inglês, Retinol Binding Protein, tá bom? Bind de ligação. E aí, quando há retinol ligado nessa proteína, existe essa terminologia, o holo-RBP. E quando não existe retinol, se chama apo-RBP, tá bom? Se vocês forem ler em livros ou artigos, então, já estão sabendo, né? Se chamar de holo é porque tem retinol ali ligado e se não tiver é apo-RBP, tá joia? Bom, sabendo dessas proteínas plasmáticas, né, a gente também sabe que a RBP, durante o metabolismo da vitamina A, se liga a uma outra proteína chamada proteína transtiretina, que é a TTR, que antigamente era chamada de pré-albumina e que, por sinal, também transporta um composto que vocês devem conhecer, a tiroxina ou tetraiodotironina, que transporta os nossos hormônios tireoidianos. Então, essa proteína também anda junto com a vitamina A. E, olha que interessante, quando elas estão conjugadas, a gente vai ver depois no metabolismo, que ela resiste um pouco mais à própria ação de filtração dos rins. Afinal, se isso está no seu sangue, isso vai ser transportado para os seus rins, e os seus rins, de certa forma, algo tem que regular ali para ela não ser eliminada com tanta facilidade assim. Tá joia? Bom, então sabendo que existem, é isso que é importante, sabendo que existem proteínas plasmáticas que transportam o retinol para o seu sangue, durante o seu sangue, também existem proteínas dentro da célula, proteínas celulares. Essas proteínas aí são chamadas de proteínas celulares de ligação ao retinol, ou CRBP.
E aí a gente tem várias classes delas. A gente tem classe 1, 2 e 3. Essas proteínas celulares estão distribuídas em vários órgãos, tecidos, tá bom? E a gente vai ver que, por exemplo, a CRBP1 é a mais abundante no fígado. Você vai encontrar mais dela lá no fígado. A 2, mais nos enterócitos, tá bom? E a 3 e 4, mais presentes em músculos esqueléticos, no próprio coração, nos rins. E além dessas proteínas, a gente também tem a proteína celular de ligação retinal, tá bom? Que é a CRALBP, e a proteína intersticial de ligação aos retinoides, que liga, então, essas proteínas ligam não somente os 95% do composto ao transretinol, mas ligam também alguns outros retinoides e o retinal também. Tá bom? Então é importante a gente saber que existem proteínas plasmáticas que está ligado ao retinol, existem proteínas celulares também. Vocês vão ver, pessoal, que ao estudar os micronutrientes, as vitaminas, dificilmente você vai encontrar uma vitamina, um composto lipossolúvel andando sozinho no seu organismo. Uma gordura, um lipídio, um ácido graxo, isso não existe. Sempre eles vão estar acompanhados de uma proteína, de algo transportando. Então, primeira lição muito importante é que composto lipossolúvel não anda sozinho com as próprias pernas. Precisa sempre ter alguém dando a mãozinha para ele lá, ajudando-ele a andar, porque ele não é capaz de andar sozinho. E aí, continuando nossa parte aqui do metabolismo, o que a gente ainda mais tem, que é importante de ser citado? Os próprios receptores. Então a gente tem o RAR e o RXR, que são superfamílias de receptores de hormônios esteroides e também de tireoidianos. Esses receptores aqui também fazem parte do metabolismo da vitamina A, assim como a interação dela, fazem regulação gênica da interação dela para o próprio ciclo celular. A gente vai ver depois as funções da vitamina A, mas eles são super importantes. Tá bom? Existe uma grande proteína de transporte de retinol também, chamada STRAT6, é uma proteína transmembrana, lá, sabe a sua célula? A membrana celular, ela fica de forma atravessada ali, o STRAT6, e também está ajudando no metabolismo de vitamina A dessa forma, fazendo esse transporte, tá bom? Bom, e agora a gente vai falar um pouquinho sobre os processo de absorção, de transporte e armazenamento também da nossa vitamina A. E antes de tudo, tá, as proteases do nosso estômago fazem a digestão das proteínas. Então imagina só, onde começa a digestão da nossa vitamina A? Começa desde as proteases do estômago fazendo a digestão das proteínas, hidrolisando algumas proteínas que estão complexas com a vitamina A e com os carotenoides também. Então, imagina você comendo um alimento rico em vitamina A, ele passando pelo seu estômago, você já conhece os processos de fisiologia do trato gastrointestinal, então ele passando pelo seu estômago e tendo a ação ali das proteases. E aí, os retinoides e os carotenoides, eles são incorporados nas micelas. Vocês vão ver, pessoal, que lembra como que os lipídios são absorvidos no nosso organismo? Não precisa de bile. Não precisa eles serem emulsificados para serem absorvidos? Se a vitamina A é uma vitamina lipossolúvel, ela vai ser absorvida da mesma forma, pela mesma via. Então também vai ser incorporada em micela, junto com os outros lipídios, para absorção passiva nas células mucosas do intestino delgado. E olha que interessante, um dado importante aqui. Uma ingestão de lipídios menor que 5% da dieta já pode reduzir a eficácia de absorção de vitamina A. Então, não se deve privar lipídio a tal ponto que o indivíduo não consuma nem 5% do total de suas calorias em lipídios, porque precisamos de lipídios para absorção de compostos lipossolúveis também, assim como as vitaminas lipossolúveis, A, D, E e K, e aqui tratando especificamente da vitamina K. E aí, após esse processo, o retinol ele é ligado a uma proteína celular fixadora de retinol, e assim ele é reesterificado pela retinol aciltransferase em ésteres de retinil. Então ele sofre o processo de reesterificação. Vocês vão ver que, vocês lembram do processo de digestão de lipídios? É muito parecido, né? Não tem esse processo de reesterificação. Vocês lembram disso? Vocês vão ver que isso acontece também com a nossa vitamina A. E após isso, os carotenoides e os ésteres de retinil,
tá bom? Afinal, os carotenoides também vão ter função para a vitamina A, não é mesmo? Eles vão ser incorporados nos quilomicrons, assim como as nossas outros lipídios e gorduras digeridas, para transporte aonde? Na linfa e depois finalmente na corrente sanguínea, tá bom? Lembra que os lipídios, os quilomicrons, eles são grandões, eles precisam ser transportados por uma via diferente. Eles vão para os vasos linfáticos e depois finalmente atingem a corrente sanguínea, e daí a gente tem os remanescentes dele na corrente sanguínea que vão ser direcionados para o fígado. 70% da nossa vitamina A dietética, consumida através dos alimentos, suplementos, é absorvida, mesmo quando a ingestão é alta. Então temos nenhum mecanismo regulador aqui, diferente de algumas outras vitaminas, que quando a ingestão é muito alta, existe um controle na absorção. Não, ela mesmo quando a ingestão é alta, isso acontece. Isso aqui é um dado importante que a gente deve se ater aos níveis de toxicidade dessa vitamina. Porém, o retinol plasmático ele é mantido em um nível constante, tá bom? Com exceção, obviamente, de condições de deficiência e excesso em que isso acaba sendo alterado. E daí, depois que os quilomicrons dão aquele rolê todo no nosso organismo, eles acabam sendo remanescentes, eles voltam, tá bom? E o restante deles libera os ésteres de retinil para o fígado. E aí, esses são hidrolisados com retinol e ácidos graxos livres. Com isso, nosso amigo vitamina A bioativa, muito ativa, chamado retinol, possui 3 destinos metabólicos específicos. Então, depois que a gente resumir, depois que ele é absorvido pelo nosso organismo, entra na mesma via dos lipídios, vai para os vasos linfáticos, emulsifica, vai para os vasos linfáticos, se resterifica todo. Depois que ele volta para o fígado como remanescente de quilomicron, ele ainda tem 3 destinos metabólicos depois de ser hidrolisado em retinol e ácidos graxos livres. Ele pode se ligar a CRBP, lembra a proteína de ligamento que liga ao retinol celular, a proteína celular, principalmente CRBP1, que controla as concentrações livres de retinol, que faz controle das concentrações livres de retinol, que pode ser tóxicas na célula. Então, ele pode ser ligado a essa proteína aqui. Ele também pode ser resterificado em retinil palmitato para armazenamento, e isso acontece de 50% a 80% no fígado. Então você fala, vocês já ouviram falar do ácido palmítico, que é a principal forma do ácido graxo que o nosso corpo usa para armazenar gordura. Então esse ácido graxo, o palmitato, é que o nosso corpo utiliza para armazenamento. E aqui o retinil ele fica nessa forma, como forma de retinil palmitato. Só que 50% a 80% dele fica no fígado, tá bom? O restante fica nos pulmões, nos rins e no tecido adiposo também. E essas células aqui em específico são chamadas de células estreladas, tá joia? Bom, então esses foram 2 dos destinos metabólicos depois que os quilomicrons voltam para o fígado, tá bom? Trazendo a vitamina A. O destino 3 dela é se ligar a uma proteína fixadora de retinol, que é a RBP, que ela vai deixar o fígado, entrar no sangue, lembra? Fazer aquele complexo com a TTR, que transporta aquela proteína chamada de pré-albumina, que transporta também a tiroxina. E aí sim, fazendo esse complexo, ela fica mais difícil de ser excretada e ela vai se destinar aos tecidos periféricos. Tá? E lembra, pessoal, isso é muito importante, a síntese de RBP hepática, ela vai depender da quantidade adequada de proteínas, tá bom? Da formação de proteínas. O que leva a entendermos que indivíduos que têm uma deficiência proteica ou têm um grau de desnutrição proteica importante, eles também vão ter dificuldades em fazer a principal proteína relacionada à destinação da vitamina A para tecidos periféricos. Ou seja, o indivíduo fica mais predisposto a ter deficiências de vitamina A se a ingestão proteica, se ele tem algum grau de desnutrição, principalmente envolvendo a desnutrição proteica. Tá bom? O metabolismo, depois que tudo isso acontece, como que a vitamina A atua nos tecidos periféricos? Basicamente, pessoal, o metabolismo ele é guiado em parte
pela ligação a proteínas específicas, que a gente já viu, enzimas, que convertem o retinol para a forma de estoque, imobilizam os ésteres de retinila e oxidam retinol e retinal em ácido retinóico. Então, quando a gente estuda o metabolismo da vitamina A, é basicamente isso. É uma parte convertendo em ácido retinóico, em oxidando ele, outra parte é convertendo para a forma de estoque, imobilizando também os ésteres de retinila. A forma transportadora, então, do ácido do retinol também pode ser oxidada a retinal ou ácido retinóico, como a gente acabou dizendo aqui, ou conjugada em retinilglucuronide ou fosfato. Essas formas, a formação de ácido retinóico, tá? Eles são convertidas, depois que ele é convertido em ácido retinóico, ele é convertido em formas facilmente excretadas, que são facilmente eliminadas pelo nosso organismo. Então, após isso, formas de cadeia curta são oxidadas e excretadas via urina, e as formas intactas são excretadas via bile e fezes. Então, as formas mais curtas da vitamina A, as moléculas menores, elas são excretadas via urina, tá joia? E as maiores, mais difíceis, as intactas, elas são destinadas à bile. Se vocês lembram, a bile não serve apenas para a emulsificação dos lipídios e digestão dos lipídios, mas é uma via alternativa de excreção que o nosso corpo tem. Então, o que se destina na bile, por parte da bile não é reaproveitada e é eliminada por fezes, tá? Então, ainda assim, o nosso corpo tem essa outra forma de excretar a vitamina A pela bile e fezes. Mas vocês já ficam imaginando o seguinte, que esse composto é um composto lipossolúvel, precisa de um trabalho maior para ser eliminado, portanto, geralmente essas vitaminas que vamos falar, as vitaminas lipossolúveis, elas tendem a ter um grau maior de toxicidade, tá bom? É mais fácil alcançar a toxicidade dessas vitaminas lipossolúveis do que necessariamente as vitaminas hidrossolúveis. É a primeira coisa muito importante que a gente tem que dizer. Bom, pessoal, então, vamos fazer um resumo de tudo que a gente falou? Para começar, então, nosso resumo, lembra que existem duas formas de vitamina, tá bom? De vitamina A. Elas podem estar na forma pré-formada, vitamina A, pré-vitamina A, ou provitamina A na forma de carotenoides. Então, ou é retinol, ou são os carotenoides. E, antes de tudo, existe a ação das proteases. As proteases, então, que fazem um papel é uma enzima que vai digerir as proteínas, vai descomplexar esse retinol que está aqui associado às proteínas, tá bom? Começa aí. E como vocês já lembram, as micelas, elas são formadas na digestão dos lipídios, tá? Então existe a ação da bile, formação de micelas, emulsificação dos lipídios, e essas micelas vão ser levadas para a borda em escova, tá bom? Afinal, como eu disse, as gorduras nunca andam sozinhas. Elas sempre vão estar complexadas com algum tipo de proteína ou transportador levando ela junto, tá joia? Então começa aqui na ação das micelas. E aí, olha que bacana, né? O retinol, assim como os carotenoides também, eles vão ser reesterificados, tá joia? E vão ser transportados pelos quilomícrons. E os quilomícrons, que faz parte da digestão das gorduras, vai ser direcionado para os vasos linfáticos, que vai ser direcionado para os outros vasos sanguíneos e vai ser depois vai ser distribuído pelos tecidos corporais e remanescente para o fígado, tá joia? Os quilomícrons remanescentes, os que sobraram, que vão voltar para o fígado, vai ser então reesterificado novamente em retinol, esse composto aqui que estava de vitamina A que estava presente nos quilomícrons, vai ser reesterificado em retinol e esse retinol vai ter 3 destinos metabólicos diferentes. Ou ele vai ser armazenado, ou ele vai ser direcionado para o fígado, ou ele vai ser complexado em uma proteína que vai fazer o próprio controle aqui das quantidades de retinol que vão ser absorvidas, excretadas, para não ser tóxico ao próprio organismo. Então, basicamente, esse é o metabolismo, tá joia? Essa é uma outra foto que resume bem o que acontece no intestino, tá joia? Desde a formação das micelas, né? Desde da ingestão do retinol, dos ésteres de retinila em forma de
dos alimentos, as hidrolases na borda de escova, ação delas também aqui. Então, a absorção tanto do retinol como do beta-caroteno. E aí, no fígado, o que acontece também, os destinos metabólicos do retinol, que a gente já havia comentado, e depois nos órgãos-alvo. Bacana. E depois nesses órgãos-alvo, a coisa que a gente acabou não falando, lembra quando eu comentei dessa proteína aqui, da STRAT6? A STRAT6, portanto, é uma proteína transmembrana, ela vai ficar na membrana celular, e aquele complexo, que é o complexo TTR, tá? Mesma proteína que transporta o tiroxina, vai juntamente com a proteína de ligação ao retinol. Esse complexo aqui ele vai adentrar a célula e aí ele vai acabar se ligando, né? O próprio retinol vai se desvincular do complexo e vai se ligar nos receptores nucleares, nos receptores o RAR, o RXR, que a gente já havia comentado também, e aí vai ter toda a ação dentro da célula, tá joia? Então, basicamente, este é os processos de metabolismo da vitamina A. A gente também pode citar aqui, né, alguns processos que vão acontecer para excreção via biliar. Afinal, a vitamina A, as formas mais curtas dela são excretadas via urina, mas as formas mais complexas e intactas são direcionadas para a via biliar. Tá joia? Então a bile vai acabar sendo eliminada pelas fezes. Bom, as funções, agora falando um pouco mais das funções da vitamina A no organismo humano, tá? Eu citei as principais funções aqui para vocês. Se a gente pudesse resumir em 4 coisas, seriam essas. Primeiro, metabolismo do retinóide ocular. Então, todo o funcionamento da fisiologia ocular, a vitamina A está participando disso. A gente já vê desde 1900 e bolinha pesquisadores ou estudos que falam sobre isso. O desenvolvimento pré e pós-natal, muito importante também. Quando a gente fala aqui no desenvolvimento da criança, o do feto, e depois que ela nasceu também, isso é muito importante. E também a diferenciação e reparo tecidual, tá joia? Então, no slide anterior, a gente viu que a ação da vitamina A dentro do núcleo da célula, no ciclo celular, na regulação de genes relacionados com o ciclo celular, a gente vê que a vitamina A é muito importante para isso. E também sobre a imunidade, tá? Então, vamos falar um pouquinho sobre cada uma dessas funções? Primeira função de metabolismo do retinóide ocular. Então, como eu havia citado, desde 1913, Ishihara, um pesquisador, já havia constatado que uma substância gordurosa, que ele não sabia ainda, não tinha um nome de vitamina A ainda, de retinóide, no sangue ela era necessária para a síntese de rodopsina na retina. Então, a gente não vai detalhar aqui sobre a fisiologia do trato ocular, mas basicamente a gente tem, com a incidência dos fótons de luz, a utilização de rodopsina e a sua reciclagem. E nós notamos que em todo o processo de fisiologia do trato ocular, olha quem está participando aqui. Esse composto, o altransretinol. Então, esse composto ele participa e ele é metabolizado aqui no trato ocular, no epitélio do pigmento retinal e também nas células fotorreceptoras. E a todo momento ele é necessário aqui para que o processo de visão ocorra. Tanto é que, se não tiver vitamina A suficiente, existem todos os problemas relacionados à deficiência de vitamina A que se manifestam de forma muito expressiva nos olhos da pessoa, tá bom? Nos processos visuais. Então, isso é a primeira coisa, tá joia? A segunda coisa é o desenvolvimento pré-natal e pós-natal. Então, quando a gente fala em desenvolvimento pré-natal, o retinoide, a sinalização dele já ocorre na criança, aliás, no feto, desde a formação da gástrula. Vocês lembram da formação da mórula, quando vocês estudaram embriologia? Lembra da gástrula, que vai dar origem aos 3 folhetes germinativos, que são tão importantes para a formação de vários órgãos do organismo? Portanto, a vitamina A aqui ela é muito importante desde esse início, do início da multiplicação celular. Legal? E o embrião, ele
produz o seu próprio ácido retinóico a partir do retinol que é obtido pela mãe. Então, se a mãe tem uma boa ingestão de vitamina A, o embrião também vai ter uma boa ingestão de vitamina A. Aliás, não uma boa ingestão, mas uma boa absorção também, né? Afinal, a pessoa pode ter uma boa ingestão e algum comprometimento importante na parte de absorção. E o excesso ou deficiência leva a malformações no feto, tá joia? Importante dizer que também o excesso leva a malformações. E então, se a gente errar a mão na vitamina A, que a gente vai ver que é um composto lipossolúvel, é uma vitamina que é armazenada, principalmente no fígado, então é fácil a gente ter um grau de toxicidade com essa vitamina ou com as vitaminas lipossolúveis que é muito maior se a gente comparar com o grau de toxicidade, por exemplo, das vitaminas hidrossolúveis. E aí, pessoal, falando-se agora no desenvolvimento pós-natal, esse estudo, essa revisão da Cochrane, viu que bebês com muito baixo peso ao nascer, que são caracterizados aqui com menos que 1,5 kg, que receberam suplementação de vitamina A de 2,5 mg 3 vezes por semana, tiveram reduções na taxa de mortalidade e necessidade de oxigênio com o mês de idade. Ou seja, em bebês, tá joia? No desenvolvimento pós-natal, a vitamina A é muito importante e já mostrou reduzir significativamente as taxas de mortalidade nessa população. E além disso, continuando a nossa aula, a diferenciação e reparo tecidual, em que a vitamina A também participa de forma muito importante. Desde 1925, o Olbach e o Howe já viram que tecidos que faltam vitamina A, eles apresentam algumas alterações, como por exemplo, ficam mais secos, escamosos, queratinizados. Ou seja, a vitamina A aqui depois foi visto que ele é um fator-chave, um ácido retinóico especificamente, para a regulação dos genes do ciclo celular. Então isso é muito importante. Quando nós falamos em células que são células de ciclo celular rápido, né, células da mucosa, enterócitos, por exemplo, então são células que diariamente elas são renovadas, elas são mais sensíveis a essa falta de vitamina A. Em algumas doenças, tá joia? Também ela é citada a partir disso. Então, a vitamina A, por exemplo, a suplementação dela, né, já viu melhoras no alvéolo pulmonar em alguns pacientes com enfisema. Também é citado algumas doenças. E no sistema imunológico também. Então, a vitamina A também participa dos processos do sistema imunológico, isso é muito importante. Então, a falta dela conduz a uma menor resistência a infecções, uma piora a resposta dos desafios imunológicos, ou seja, uma resposta aos fatores estressores que estão impactando sobre o funcionamento do sistema imunológico naquele momento. E isso implica tanto na imunidade inata como na imunidade aprendida também. Então, quando olhamos para as células que são impactadas, vemos as células T, próprio retinol participa da diferenciação das células T, da regulação da resposta inflamatória e anti-inflamatória, resposta TH1 e TH2, da maturação das células B, da maturação dos anticorpos, ou seja, de várias regiões diferentes do sistema imunológico em que a vitamina D, a vitamina A está participando ali de forma importante. E aí, como que a gente avalia o estado nutricional de alguns pacientes, tá? Então, a gente tem uma tabela aqui. A gente pode classificar o estado nutricional em deficiente, marginal, adequado, excessivo ou tóxico, tá? Esse é um dos parâmetros de avaliação do estado nutricional de vitamina A, que é o retinol plasmático. Então a gente tem o retinol plasmático aqui, pode-se avaliar também a proteína de ligação ao retinol, pode-se avaliar como padrão ouro também o retinol no fígado, né? O nível de vitamina A a nível do fígado, porém é algo que não é tão utilizado assim em estudos populacionais. Então a gente vai citar um dos marcadores aqui. Então, o retinol plasmático muito comum, quando ele é menor que 0,35 micromol por litro de sangue, a gente já observa sinais clínicos como cegueira noturna, manifestações oculares comuns também. E isso, quem que é vulnerável aqui? Grupos em idade pré-escolar, crianças em idade pré-escolar, gestantes, lactantes com baixa ingestão de vitamina A, inflamação e baixo estado nutricional.
Quando é marginal, ou seja, quando está quase beirando uma deficiência, já não se observa tantos sinais clínicos, o que deixa ainda mais preocupante, porque não dá para ver clinicamente se o indivíduo está ou não com uma deficiência já pré-existente. Você teria que fazer um exame para confirmação da hipótese diagnóstica. Então, aqui a gente não vê quase sinais clínicos e os grupos são os mesmos grupos: crianças, gestantes em populações vulneráveis, frequentemente com altas taxas de infecção também. Quando é adequado, isso gira em torno de 1,05 a 3 micromol por litro. A gente, obviamente, não observa sinal clínico nenhum, e isso é típico de uma população que é bem alimentada. Quando é excessivo, agora a gente parte para o lado da toxicidade também da vitamina A. Quando é excessivo, né, maior que 3 micromol por litro de sangue, ainda a gente não vê sinal clínico, tá bom? Pode haver alguma alteração laboratorial, pode haver quantidade de enzimas hepáticas elevadas, alguma indicativa de doença hepática também. E isso vem de uso de suplementos, de uma alimentação. É difícil falar de uma alimentação tão rica em vitamina A que promova tal grau de toxicidade, a não ser uma alimentação rica em fígado, por exemplo, monótona e com muitos alimentos que são fontes de vitamina A, são muito ricos em vitamina A. E a gente também tem a variação do que é tóxico, ou seja, quando o indivíduo está com a toxicidade já similar ao anterior, tá joia? A gente tem até ésteres de retinila circulantes no plasma em estado em jejum. A gente viu que 95% da vitamina A plasmática é em forma de retinol plasmático, então aqui a gente já encontra os ésteres de retinila em maiores quantidades. E a gente vê sinais clínicos como dor de cabeça, dor na articulação, no osso, nível de enzima do fígado elevado, sinais clínicos de doença hepática, alta taxa de vitamina A no fígado, né, níveis aumentados nos tecidos extrahepáticos. E obviamente que isso vem do quê? Modismo alimentar, usuários de altas doses de suplementos, principalmente suplementos de vitamina A, né, de forma isolada, enfim, e pacientes tratados com retinoides também. A gente vai ver depois que até a dermatologia utiliza um pouco dos retinoides para tratamento aqui de alguns problemas dermatológicos. E uma coisa que a gente fica muito esperta com tudo isso que a gente acabou de falar é isso aqui, gente. Retinol plasmático é inversamente correlacionado com os níveis de proteína C reativa. Então, proteína C reativa é um dado laboratorial também e é um marcador de inflamação. Então, quando o indivíduo está passando por algum tipo de infecção, um estado inflamatório, ele tem um maior grau de proteína C reativa. E se a proteína C reativa estiver alterada, possivelmente ela vai dar um dado falso de uma deficiência de retinol plasmático, de deficiência de vitamina A. Portanto, fiquemos muito espertos também com esses dois dados aqui. Quando então se pedir um exame de vitamina A, se pedir, né, porque exames de vitaminas isolados são mais caros, mas se isso ocorrer, obviamente que deve ser feito junto com proteína C reativa para evitar esse fator de confundimento. E em crianças, isso foi proposto pela Organização Mundial da Saúde, pode-se avaliar o estado de vitamina A através de alguns dados clínicos, como por exemplo as manchas de Bitot, que são manchas acinzentadas, né, uma massa meio acinzentada nos olhos, assim como a xerose conjuntival, um olho um pouco mais opaco, com uma falta de brilho também. Isso já é altamente relacionado com uma falta de vitamina A em crianças. Assim também como o teste de cegueira noturno, que também é feito. Bom, e a deficiência então da vitamina A, agora já caminhando para o final dessa aula, né? Falando da deficiência e da toxicidade, a deficiência ela é relacionada com a cegueira, com a xeroftalmia e com morte também, tá? E a má ingestão de lipídios, assim como a má absorção, incluindo secreção pancreática ou biliar prejudicada, assim como doenças inflamatórias intestinais, como a doença de Crohn, a doença celíaca, enterite por radiação, ressecção ou lesão ileal, assim como demais infecções, está relacionada com a deficiência nutricional. Então, o indivíduo, se ele não tem uma absorção adequada dos lipídios, ou não tem uma ingestão adequada de lipídios,
ou ele tem um prejuízo nos mecanismos de absorção dele, não só dos lipídios, mas de todos os nutrientes também, ou uma ressecção da parte intestinal, ou uma lesão na parte intestinal, assim como algumas infecções ou doenças inflamatórias intestinais, isso tudo também tem uma maior chance desse indivíduo ter uma deficiência nutricional em vitamina A, tá bom? E em muitos casos não somente em vitamina A, mas como também em várias outras vitaminas. É algo que a gente sempre tem que ficar de olho nesse tipo de caso clínico. E existe também o outro lado, né? A hipervitaminose, um efeito da toxicidade da vitamina A. Então, o excesso pode levar à queda de cabelo, a dor em articulações, problemas de crescimento, sensibilidade óssea, muscular, amenorreia, náusea, diarreias. Aqui a gente fala até em um pré-estado de osteoporose, osteopenia. Então, existe prejuízo sim, e tudo envolvendo as próprias ações da vitamina A no organismo humano. Tá joia? E agora, para terminar nossa aula, um dado, tá? Um dado de curiosidade. Na dermatologia e na oncologia, a vitamina A ela é estudada. Como a gente já havia comentado, um desses três compostos, né, o trans-ácido retinóico, ou 3,6 ou etritinato, ele também visto como algum remédio para acne, Accutane, por exemplo, né, vendido comercialmente, ele é utilizado para o tratamento de alguns desfechos, né, dermatológicos. O mecanismo de ação é por essas vias, né, por inibição das glândulas sebáceas, redução da proliferação celular, ou promoção da diferenciação epidérmica também. Então, ele é utilizado aqui nesses casos. Deve-se ficar sempre espertos, apesar de ser o uso tópico, né, no local apenas, deve-se ficar esperto com uma possível efeito de toxicidade da vitamina A, nesse caso, ou efeitos maiores ali desses três compostos. E na oncologia, a menor ingestão de vitamina A, em alguns estudos aí, foi associada como uma maior incidência de neoplasias, tá? A gente traz ainda um estudo aqui que a vitamina A ela teve um sucesso no tratamento da leucemia promielocítica aguda. Os pesquisadores obtiveram bom sucesso com a suplementação da vitamina A nesse caso. Entretanto, ainda assim houve intercorrências, houve desenvolvimento de uma síndrome envolvendo o trato respiratório também, síndrome AR, e para evitar essas possíveis intercorrências, ainda os autores desse estudo em específico citam a necessidade do tratamento com a vitamina A ser breve, tá? Ela não ser tão prolongado assim para não haver, para diminuir a incidência dessa outra síndrome associada ao próprio tratamento da leucemia promielocítica aguda, tá bom? Então ainda, obviamente que ainda é muito se estudar, tá bom? Não é uma suplementação acima dos níveis recomendados que vai fazer grande, né, uma prevenção ao câncer. É muito forte dizer isso, visto que o câncer é um conjunto de doenças, neoplasias não se trata de uma doença só, mas de um conjunto de doenças que está relacionado a várias coisas, a um conjunto de fatores também, incluindo genéticos e ambientais. Então, a gente falou aqui basicamente sobre a vitamina A, a gente falou sobre o metabolismo dela. Eu peço para vocês que façam as suas anotações na aula. Não esqueça de fazer o seu resumo, de estudar também. E qualquer dúvida, estamos à disposição também para responder. Espero você na próxima aula e até a próxima.